no seu capítulo, um livro já aqui citado, no seu capítulo A Dimensão do Cuidar e a Ressignificação do Espaço Público do Pensar e Agir de Maria de Lourdes Fita Silva, a professora Isabel Aleque de Magalhães resume uma das ramificações da noção de cuidado, portanto, proposta pela Maria de Lourdes Fita Silva, com as palavras seguintes: a capacidade de cuidar, pervertida pelo individualismo e neoliberalismo, gira sobre a noção de responsabilidade pela vida do outro, de todos os outros, mais do que sobre direitos e regras. Exprime-se por atitudes, não por princípios. Ora, esta definição não só caracteriza a noção de cuidado proposta por Maria de Lourdes Fita Silva, como também ilustra os traços de vida da doutora Isabel Aleque de Magalhães. E digo isto porquê? Porque trata-se de um verdadeiro espírito, e para mim uma expressão, um verdadeiro espírito atlético, cultivado pela literatura, pela música, pela teologia, cultivado pelas imensas viagens que fez, pelo conhecimento que soube retirar do mundo. E não vou enumerar aqui que é imensa, são imensos os países, não é? É imensa essa lista, mas podemos vê-la, ou pelo menos imaginá-la, na Universidade da Califórnia, no México, nos Estados Unidos, portanto, na Alemanha, em Moçambique. Foram tantas as viagens que fez. E nesse aspecto, o seu conhecimento do mundo é também um conhecimento no mundo. No mundo. A preocupação com o diálogo interreligioso, a capacidade de promover e de participar da ação política e é por isso também que ainda agradecemos o convite para poder estar cá hoje, a importância que deu ao pensamento e à pessoa da engenheira Maria de Lourdes Fita Silva, nomeadamente pela dedicação que nutriu pela sua obra e pela necessidade de conceber, editar uma obra que é uma referência nos estudos sobre a Maria de Lourdes Fita Silva, que afirma a mulher das cidades futuras, que é uma homenagem coletiva e que foi publicada em 2000, e depois, já no âmbito da obra póstuma da Maria de Lourdes Fita Silva, as palavras dadas de 2005. Portanto, trata-se de uma pensadora do mundo e no mundo que convive de forma empírica, não só teórica, com o pensamento da Maria de Lourdes Fita Silva, de uma forma bastante ativa, e embora no seu currículo apareça uma palavra que para mim é terrível, aposentada, eu creio que o seu espírito atlético, uma vez mais, está longe de poder ser caracterizado como aposentado. Muito obrigado pela sua generosidade, pelo facto de estar cá para nós. Eu é que agradeço muito esta apresentação atlética. Muito obrigada. E queria também agradecer, não está cá, ao João Maria André, ao professor João Maria André, o convite e a iniciativa de fazer este encontro, e ao professor Mário de Carvalho, porque substituiu o professor João Maria André durante um momento em que ele não podia estar ativo, porque estava com problemas de saúde, e teve aqui muito trabalho com a nossa presença das 4. Eu, a primeira coisa que queria dizer é que eu estou, digamos, das vozes que falaram esta manhã e esta tarde. São todas do campo da filosofia. Estudaram filosofia do princípio ao fim, foram professoras e são professoras de filosofia, são filósofas, etc. Eu não. Eu sou de literatura comparada, literatura portuguesa e literatura comparada,
E, portanto, a filosofia é para mim uma coisa importante, muito importante, mas não é a minha especialidade, não é a minha área de todo. Portanto, se eu fizer aqui algum erro em filosofia, porque me meto por esses caminhos, falando da Maria de Lourdes Pintacilgo sobre estes temas, agradeço que depois, no fim, ou mesmo aqui, aprendemos todos, me digam, olha que não é bem assim. Bom, então, antes de mais, o que eu queria fazer era uma coisa de que a Maria de Lourdes Pintacilgo gostava muito e que era clarificar o lugar a partir de onde falo. É uma ideia do filósofo francês Michel de Certeau, e a Maria de Lourdes apreciava, e eu também aprendi isso, e portanto vou dizer aqui, porque em todos os sítios falamos de sítios diferentes de nós mesmos, aqui falo em parte dos 5 anos que passei a estudar este livro com um grupo de intelectuais, mulheres, em Lisboa, de várias universidades, ainda em vida da Maria de Lourdes Pintacilgo. Era um grupo diverso, um pouco flutuante, mas mesmo assim coeso, e é um livro que tem assinatura coletiva, mas que tem de facto o selo e a visão da Maria de Lourdes, onde cuidar o mundo, como já aqui se falou, o mundo todo, o planeta, a Terra, os animais, humanos e não humanos, etc. Se houver tempo, eu gostava de falar um bocadinho mais deste livro aqui adiante, até da forma de conceber este livro. Este é um lugar a partir do qual falo sobre o tema do cuidado. E o outro lugar é o lugar de quem conviveu com a Maria de Lourdes Pintacilgo. Eu fiz as contas, mas já me esqueci, eu acho que foi 40 anos, ou 40 e tal anos, vivendo no mesmo sítio, na mesma casa, ou não, em grupo ou não. E, portanto, vivi no contexto do Grau, que é um movimento internacional que a Maria de Lourdes Pintacilgo, com a Teresa Santa Clara Gomes, trouxeram para Portugal em 1957. Portanto, eu convivi com as intuições, com os projetos, com os sonhos, com a escrita, com as fúrias, com as zangas da Maria de Lourdes Pintacilgo, porque tudo isso existiu, tudo isso faz parte da sua vida também, com os entusiasmos e com a sua paixão, com a sua afetividade. Cá e em múltiplos contextos internacionais. Então, eu tinha dado como título, mais ou menos, ao que vinha aqui dizer, bem comum, cuidado e qualidade de vida, parece-me que são, todas elas, e há uma ligação profunda entre todas, são noções bem acesas no pensamento da Maria de Lourdes Pintacilgo, que marcarão o seu pensamento com grande torrente de energia para os seus empenhamentos e que vêm pôr em causa os conceitos habituais e a forma habituais de falar da política e da res pública. Em si mesmas, bem comum, cuidado, qualidade de vida, algumas coisas eu vou aqui repetir, digo só agora que me esqueci de dizer no início entre parênteses, esta é talvez a 6ª vez que pedem para falar disto, portanto algumas coisas já disse, outras não direi aqui pela primeira vez, mas enfim. Em si mesmas as palavras bem comum, cuidado, qualidade de vida não são palavras novas propriamente, pelo contrário, cada uma à sua maneira entra com modalidades e usos diversos na história das ideias e das práticas humanas. Mas não é aqui o lugar para fazer essa arqueologia. Apenas 2 notas rápidas. Bem comum surge, por exemplo, no Novo Testamento cristão, nos Atos dos Apóstolos. E já antes, com outra formulação, mas a mesma ideia, o mesmo conteúdo, surge em textos de outras religiões mundiais, como o grande objetivo a perseguir nesta terra. Por outro lado, cuidado é um termo que todos conhecemos, que normalmente era usado no contexto das mulheres, quer ligado à vida doméstica, quer ligado aos cuidados de saúde. E qualidade de vida é algo que também ouvimos falar todos, uns tendo, outros não tendo, e alguns tendo, alguns muito poucos, aqueles de quem Shakespeare dizia no Henrique V, the happy few, não é? Que não se sabe se são tão happy assim, mas que são poucos, e que vivem realmente a qualidade de vida neste mundo, se é que a isso se pode chamar qualidade de vida.
Portanto, são termos comuns. O que é que acontece então? É que, em termos da visão da vida e da política, Maria de Lourdes Pitaciúgo introduziu nesses termos uma força inovadora capaz de transformar as sociedades, ou ela também gostaria que se usasse isto, de mover montanhas. Uma frase dos Evangelhos. Não temos muito tempo, ainda por cima isto vai bastante adiantado, mas já no princípio eu pensei que sim. Eu vou apenas abordar estas três noções no percurso que conheci da Maria de Lourdes Pitaciúgo. E abordar é um termo que vem da semântica náutica e que significa entrar de lado. Portanto, aqui a mim dá-me jeito, porque eu vou entrar tangencialmente nestas palavras, em vez de fazer o que fizeram as minhas grandes companheiras anteriores, que entraram mergulhando. E pronto, e necessariamente é um lugar parcelar pelo facto de ser o meu, por ser um. Então, desde o início da vida ativa, como engenheira química do Instituto Superior Técnico, única mulher do curso, as mais altas classificações, foram 3 com as mais altas classificações, eu conheci os 3 por acaso, o bem comum será o que move Maria de Lourdes, a partir dessa altura, portanto, meados dos anos 50, princípio dos anos 50. Desde então, torna-se um marco importante na sequencialidade do seu pensamento. Constitui um topos conceptual que irá manter-se mesmo se o seu pensamento está sempre em evolução. Como ela própria o diz, em 85, e eu acho interessante o que ela diz sobre o seu próprio pensar. E que eu acho que tem a ver com o que a Irene falou da noção de projeto, não é? Que volta atrás e relança, volta atrás e relança. Acontece, e cito-a, acontece que o que penso cria o edifício que dá consistência ao meu pensamento, para logo em seguida esse edifício, essa estrutura criada, me obrigar a uma nova reflexão, a uma nova maneira de encarar as coisas, a uma nova percepção do mundo. Nessa nova percepção surgirá a chispa que por seu turno revelará o caduco do que acabara de criar. É realmente esta a vida de Maria de Lourdes Pitaciúgo, a vida de cabeça e de ação. A experiência de quem a ouve ou a lê é de testemunhar de facto um pensamento em ato, ou o movimento no próprio movimento de pensar-se e de se interrogar, que depois nos textos nem sempre aparece, como há um bocado disse, abrindo sempre novos horizontes e novas possibilidades. São tudo, digamos que, arborescências de uma mesma seiva que a habita. E nesse movimento do pensar, Maria de Lourdes acolhe elementos vindos de muitos lados, do pensamento científico, do pensamento filosófico, político, económico, teológico, antigo e atual. Eu li muitos textos para preparar um texto que já foi publicado e que aqui entra em alguns parágrafos. Cruzei-me com 30 nomes no arquivo que está online, com os seus textos, 30 nomes, estrangeiros sobretudo, não sei, há 1 ou 2 portugueses talvez, de personalidades que aparecem ou citados nos próprios textos, como já falámos, ou então, e eu isso acho muito curioso, à margem, escrito a lápis ou a tinta, porque depois de ter escrito lembra-se que aquilo tem uma afinidade com este ou aquele pensador ou cientista, ou etc. Portanto, há uma anotação póstuma, digamos, em relação ao momento da escrita. Sem quaisquer mecanismos miméticos, o seu trabalho é o de pensar com, entretecendo redes entre elementos diversos ou até contraditórios, que a pesquisa e o estudo lhe trouxeram ao encontro. Participante de uma epistemologia científica, como engenheira, não transpõe conceitos diretamente de um para outro contexto, isto é muito fácil de fazer, muita gente faz isso, antes transfere percepções e opera por teias analógicas, num modo que é muito apreciado por si, que é o de pensar entre saberes. Também isso aqui foi lembrado esta manhã e esta tarde. Essa ligação com o pensamento de ponta, seu contemporâneo,
e a convivência íntima com as matrizes da cultura judeo-cristã, bem como uma análise crítica dos dados do mundo, levam-na a repensar tudo, como disse atrás, e a abrir no que há insuspeitadas brechas. Quanto a essa proximidade com pensadores contemporâneos ou não, vemos, por exemplo, e vou citar só alguns exemplos, porque há muitos mais, pelo menos eu dei conta de 30 só numa das vezes em que percorri textos do arquivo. Nos anos 60, a presença de Teilhard de Chardin, com a sua noção de noosfera, que não sei se têm presente, mas não vou agora aqui, a não ser que queiram, não vou dizer qual é, que tem impacto na sua visão da solidariedade humana. Não há indivíduos, há a humanidade. Como, e é outra faceta para a mesma ampliação do pensamento, a definição de sujeito por Merleau-Ponty como um eu com tracinhos, um eu com outros no mundo, en jeu avec autrui au monde, vem acentuar o entendimento da existência humana como ontologicamente composta por seres interdependentes. Isto nos anos 60. Por volta dos anos 70, 80, a noção de sujeito que vai assumindo é devedora, por exemplo, de cientistas físicos. Niels Bohr, Heisenberg, cada qual com a sua valência, bem como, por exemplo, o filósofo francês Paul Ricoeur. É a própria Maria de Lourdes que o declara, que é devedora a estes. Eles contribuem para que ela pense em sujeitos e não em indivíduos. Sujeitos que o são da sua própria história, da história coletiva, são atores de desenvolvimento e da vida da polis. Isto são só exemplos, não é? Nos anos 80 e 90, os filósofos, como foi aqui dito, Hans Jonas e Emmanuel Levinas, com pontos de vista naturalmente diversos entre si, vêm adensar a perspectiva política de Maria de Lourdes ao darem à responsabilidade o estatuto de dimensão primeira ontologicamente fundante do sujeito. E até estes, e aqui posso meter alguma água, não sei, mas era quase sempre, pelo menos desde a Revolução Francesa, dito que a responsabilidade, que a liberdade era o valor primeiro, não é? Embora a Revolução Francesa, a liberdade, fraternidade, etc., mas a responsabilidade com o estatuto primeiro, antes da liberdade, a responsabilidade, então em Levinas é fortíssimo, foi uma coisa que teve muitíssima pertinência no pensamento de Maria de Lourdes Pinto-Silva. Responsabilidade pelo mundo, pelos outros, por si mesmo, por tudo. Responsabilidade pelo projeto da sua própria vida. E ainda, e isto arrisco eu dizer, e pode ser que esteja errada, embora nunca me tenha cruzado nos textos de Maria de Lourdes Pinto-Silva com Spinoza, parece-me que o pensamento, que há aqui uma afinidade com o que Spinoza no livro V da Ética diz, o filósofo judeu português seiscentista, que estabelece uma forte conexão, pela primeira vez na história, entre ontologia e ética. Eu não tenho formação para poder garantir que isto é verdade, mas sou conduzida a dizer isto com bastante afirmação, porque Deleuze, que dá aulas sobre, eu assisti aulas sobre Spinoza, afirma isto, que ele é o primeiro, outros virão, mas que é o primeiro, e isto parece-me bastante interessante, como vemos depois a seguir, não é? A ética decorre de uma ontologia. Ora, para Maria de Lourdes Pinto-Silva, o horizonte final, o futuro absoluto, que é a expressão de um teólogo alemão, Jürgen Moltmann, é a raiz da motivação mais profunda para o seu empenhamento na transformação do mundo num lugar feliz para todos. Eu dou muito valor a isso. Eu acho que é a ideia desse futuro absoluto que a move também. E a esse propósito, na última entrevista que ela dá em 2004, ela diz o seguinte: para mim isto é uma coisa chave, diz a Anabela Mota Ribeiro, nesta entrevista de 2004, um mês antes de morrer, ou 2, tenho a noção de que aquilo de que faço parte é uma coisa que há de vir. E esse
há de vir é para mim suficiente. Eu acho isto uma coisa grande, não é? De grande grandeza, digamos. Bom, e vou fazer um pouco o trajeto para mostrar que há essa continuidade num pensamento que ela diz que está sempre em evolução, vai atrás e avança, 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 mas há esse fio condutor, esse rio subterrâneo que se mantém. Nos inícios da sua intervenção pública, em 1957, ainda eu estava no 6º ano do liceu, num texto datilografado dirigido aos estudantes católicos da JUC, no dia da Pax Romana, ouvimos Maria de Lourdes convocar à responsabilidade cívica e social dos universitários. E vou ler, é um bocadinho grande, mas vale a pena. Os estudantes são, na sociedade instalada, que é a nossa, podia ser hoje, o posto avançado dos supremos direitos da pessoa humana. Isto é bom para o primeiro ano que está aqui. Cada pessoa é um elemento indispensável do conjunto, o elo de uma cadeia que envolve a Terra, penetra todos os setores da vida humana e está presente em todas as concepções e estruturas sociais. Cabe aos universitários edificar o bem comum. E o contacto individual ou de grupos de estudantes com jovens de outros meios sociais, em particular com operários, é uma faceta importante dessa construção do bem comum. Ela era engenheira química e trabalhava numa empresa que era a CUF nesse momento. Hoje é outra coisa, também ainda existe, mas é outra coisa. O grande objetivo era, pois, o bem comum. Foi isso que orientou. É uma expressão que ecoa, como disse atrás, uma formulação cristã e que aqui neste texto aos estudantes universitários da Ação Católica ela dirá que é uma imagem, usa a imagem do corpo místico de Cristo como unidade, como para haver uma força cristã que transforma as sociedades e o mundo. Não é? É isso, com vista à igualdade entre todos os humanos. Apela a eles e a todos à vigilância sobre os direitos fundamentais na diversidade do mundo e ao respeito pela pessoa. Imperativo social resultante desse sentido de responsabilidade perante o mundo. Não com opiniões. E mais tarde dirá, não com o zapping como método de observação dos factos, mas com rigor e empenhamento. Eu gosto muito desta, o zapping como método de observação dos factos. Em 1985, ouvimos-lhe um quase aforismo imperativo que diz: a grande empresa é mudar a vida. O que supõe, como diz ainda em 1957, a loucura de fazer coisas para além do bom senso. Isto em 57 é o máximo. Não é? No meio da ditadura, dizer que o que é preciso é a loucura de fazer coisas para além do bom senso. No entanto, aqui ainda não há nenhuma responsabilidade política, stricto sensu, não ocupou nenhuma função, estamos num contexto católico dentro da ditadura. Maria de Lourdes tinha só, até agora, 27 anos. Depois, outras etapas, com novos contornos e razões, se seguirão. De 1950 até 74, até ao 25 de abril, a sua ação faz-se, sobretudo, além de ser engenheira química na CUF, faz-se dentro do quadro do GRAL, esse movimento que eu disse no princípio. Em Portugal, ela tomou parte houve muitas iniciativas, que eu acho que, como já o adiantado da hora é bastante grande, não vou mostrar, mas na linha da conscientização, da politização, da consciência das mulheres, de que têm um papel, ela nunca considerou específico, e parece-me erradíssimo dizer específico, mas têm um papel diferente, com um contributo próprio para trazer à sociedade, e organizou, com a Teresa Santa Clara, muitos debates para desenhar uma sociedade depois da ditadura desaparecer, coisa que ninguém imaginava que desaparecesse tão depressa naquela altura, mas demorou 40 anos, mas quando estávamos juntos em 73 ainda pensávamos que não ia acontecer. O objetivo era criar essa consciência crítica, criá-la nas mulheres, criá-la nos operários, criá-la nas populações rurais, etc. Para quê? Para depois,
porque nesse momento era impossível, exercerem a cidadania, para que as vozes, depois de cair a ditadura, pudessem exercer a cidadania. Desde o final dos anos 60, a Maria Lourdes tomou parte em muitos fóruns internacionais, quase todos na linha cristã, e por isso era possível sair do país para fazer essas coisas, para outras já era mais complicado, até porque ela exerceu funções críticas, funções políticas dentro, falámos disso ao almoço, dentro do regime, no tempo de Salazar, dentro do antigo regime. E muita gente diz, afinal, quando chegou a Revolução, passou a ser revolucionária. Mas as funções que ela teve, sobretudo duas que foram importantes, foi membro da Câmara Corporativa. E quando se votava contra alguma coisa, era preciso justificar, e era o que a Maria Lourdes mais gostava. Mas ficava nas atas da Câmara Corporativa. E eu fui ler estas justificações, são absolutamente críticas, abaladoras do regime. Portanto, ela tinha aquele gosto de estar na Câmara Corporativa, aliás, o Sá Carneiro também fez isso, e terem os votos de vencida justificados, que era obrigatório. Portanto, discordava, obviamente, do regime. Mesmo assim, isso passou bastante despercebido e ela foi nomeada por Marcelo Caetano para ser representante de Portugal na ONU. E chegou lá e defendeu o fim da colonização. Nós estávamos em plena guerra colonial. E ela disse que o que devia ser feito. Não vou agora aqui desenvolver isso. E foi chamada a Lisboa, foi-lhe retirada a confiança e não pôde continuar a representar Portugal nas Nações Unidas. E muitos de nós começámos a ficar muito contentes por ver que isto tinha algum impacto, dizer estas coisas fazia tremer alguma coisa. Portanto, ela nessa altura, porque é que aceitou estes cargos? Porque acreditava que era possível mudar a sociedade por dentro. E pronto, foi um erro, porque nunca se mudou por dentro, nem era provável que se mudasse, mas ela tinha essa convicção, com a sua inteligência, com a sua capacidade, que podia influenciar de modo a que acontecesse outra coisa. E foi no 25 de Abril que aconteceu alguma coisa. O 25 de Abril, a partir de 74, portanto, ela irá ter outras responsabilidades e repensar a sociedade e tem a oportunidade, então, de conceber uma democracia participativa em expansão através da cidadania substantiva de todos, com o propósito de revitalizar o tecido social e criar uma sociedade multipolar. Isto ela diz em 74. Ora, em 74, eu acho que em Portugal, uma sociedade multipolar, nem ninguém tinha ideia do que é que poderia ser. E revitalizar o tecido social, também ninguém estava interessado em afirmar isso. Portanto, ela foi realmente visionária e teve as consequências de uma visionária num país que o não era. Portanto, com isto tudo, ela persiste em lutar pelo bem comum. O exercício cidadão, para ela, é um objetivo primeiro nesta altura, e que é inerente à política, porque a política é de todos, a política não é dos governos nem dos governantes. Insiste em que os grupos marginais da sociedade, portanto, os mais pobres, os excluídos de tudo, as mulheres, ao serem secundarizados, diminuem a força da democracia, e chama a democracia que existe, e já depois mesmo do 25 de Abril, chama-lhe usa até, não sei se ela usa, mas eu uso agora aqui a expressão de Boaventura Sousa Santos, que é uma cidadania uma democracia de baixa intensidade. Eu acho que é porque não entram as mulheres, não entram os grupos, enfim, sociais que não sejam importantes. Então, com esta visão, ela em Paris, numa das conferências que lhe pediram para fazer, ela foi ministra dos Assuntos Sociais antes de ser primeira-ministra. Em 75, ela dirá isto em Paris, isto é traduzido porque era em francês.
Vejo cada vez menos o poder concentrado no topo da pirâmide política. Vejo onde as relações se estabelecem, onde se criam novos modelos de existir em sociedade, onde se rompe o individualismo que nos aprisiona num beco sem saída. Vejo o poder onde a imaginação para inventar o desejável se liberta, onde se ultrapassa a competição desenfreada, onde no real se faz o possível. Isto aqui tem, eu acho, uma grande influência, uma grande presença do que aconteceu em Paris em 68, de maio de 68, não é? O apelo à imaginação ao poder, como estava escrito numa das paredes. Enfim. E justamente em ordem a contribuir para uma política mais eficaz em Portugal, uma vez que a democracia parecia não levar a mais nada de novo, nos anos 80 ela criou um movimento em Portugal que se chama Movimento de Aprofundamento da Democracia, que é o MAD, que teve adesão em todo o país e assim, mas os frutos não sei se estão à vista ou não. Ela advoga também uma coisa que me parece muito interessante, que é que quer as organizações não governamentais, tudo o que é grupo humano, movimentos sociais, deviam ser chamados pelo governo de par com as entidades patronais e os sindicatos para todos participarem, portanto, organizações de estudantes, de profissionais, etc., deviam ser chamados pelo governo para poder dar parecer sobre orçamentos, políticas, etc., coisa que nunca se fez. Portanto, não, só quando ela depois foi primeira-ministra pôde, em 79, num governo de 100 dias, virou o país do avesso, e como foram só 100 dias, acabaram os 100 dias e foi tudo cancelado, menos uma coisa, e isso é interessante, que permanece hoje, que é qualquer pessoa, mesmo que não tenha trabalhado toda a vida, tem direito a uma pensão de reforma e a um salário mínimo. Isso não existia, portanto, quem não tivesse trabalhado estava fora de qualquer esquema. Parece-me isto bastante interessante. Nesse governo fez algumas coisas, uma das quais eu já tive oportunidade de dizer de manhã, portanto não vou dizer agora, que eram as tais presidências abertas, não vou falar agora. Nos anos 90, em Lovaina, acusará a Comissão Europeia da falta de acesso à igualdade entre cidadãos e classe política. Isto era na Universidade em Lovaina, como para a construção da Europa. E em Lisboa, volta do avesso a linha neoliberal dominante, mesmo depois de 25 de Abril, anos 90, dizendo que um novo modelo de globalização deve estruturar-se a partir da base. Também nunca se fez nem se faz. Pelo contrário, é de cima. Em 1993, em Paris, descreveu o vazio da democracia representativa. Ela queria democracia direta. Por ter, parece uma justificação muito interessante, por ter a classe política inscrita no corpo social na posição inversa ao que devia ser. Portanto, a classe política, em vez de estar no topo, devia estar em baixo. E eu acho isto também, isto é a expressão sua literal. Portanto, reconhece que é preciso, para que isto tudo aconteça, que os cidadãos participem, para que tenham voz, etc., tenham direitos, não é? E então falará, sobretudo, dos direitos que não são cumpridos e falará de novos direitos. Eu vou citar só 2 exemplos de novos direitos que nunca foram consensuais, nem são, que era, por exemplo, o direito à permanência do genoma humano, ou seja, da espécie tal qual a conhecemos. Não, isto era no ano 2000. Hoje em dia está tudo posto isto em questão e não há direito nenhum que registre isto. E direito a um ambiente são, que vai fazer mudar completamente a equação produção-consumo. Isto também não foi posto em prática de forma nenhuma. E diz, muito na linha de Hannah Arendt, em 95, isto também vai dizer em Portugal e vai dizer noutros países, que a democracia devia dar conta da diversidade das sociedades. Toda a gente devia poder falar. Portanto, em relação às mulheres, eu acho que há muita coisa, mas se calhar não vou dizer agora. Mas
pensa, evidentemente, que sem as mulheres terem o seu lugar igual ao dos homens em termos de acesso a tudo, ao ensino, à cultura, aos lugares nas profissões, etc., e igualdade de direitos, mas numa diferenciação. Portanto, é aquilo a que elas chamam, e não só elas, já chamaram outras mulheres antes, a paridade, não é? Que não é uma igualdade tal e qual. Seria uma igualdade a quem? Os homens iguais às mulheres? Nem pensar. As mulheres iguais aos homens? Também, francamente. E acha uma coisa que os feminismos, que eu me lembro, nunca defenderam, que é a ligação dos grupos de mulheres conscientes da sua força aos oprimidos, a outros grupos de oprimidos ou de pessoas sem direitos que se deviam unir para mudar a sociedade. Não conheço nenhuma posição feminista que tenha afirmado isto assim, claramente, mas ela pensava isto, talvez por ter trabalhado com operários e achava que isso era indispensável. A falta de cumprimento desses direitos das mulheres, ou uma paridade, faz com que a sociedade seja empobrecida. Portanto, a democracia, as sociedades são mais pobres, porque o imaginário coletivo fica a perder pelo facto de as mulheres não poderem ter uma voz sua, a sua experiência, e aqui há toda uma discussão a fazer e há muitas posições à volta disto, o facto de homens e mulheres terem uma fisiologia e um corpo diferente faz com que, a nível do pensamento, a nível epistemológico, tenham também outras formas de perceber, de interpretar, de viver o mundo. Depois, ao pensar nos anos 80, 90, mais ou menos, na nova ordem mundial, ela acha que que se chamou a nova ordem mundial, e que não fez mais do que implantar os modelos dos países industrializados nos países que o não eram, quando se fez isso. Portanto, não houve uma mudança de raiz, uma mudança de vida. Foi copiar o que havia aqui e pôr ali. E em África nota-se muito este problema, correto e aumentado. E considerou que o desenvolvimento a que se chama sustentável, que todos nós ouvimos falar muitas vezes, também não era sustentável de nada, não sustentou coisa nenhuma, nem a vida da maioria das pessoas, nem a própria terra, como vemos. Não é? Portanto, isto tudo acontece porque a sociedade civil, em vez de uma atitude cidadã, participativa, com opiniões não de zapping, mas rigorosas, se alienou, e que o mundo do consumo, as sociedades de consumo, permitiram, e também tiveram essa função, além de só económica e financeira, também contribuíram para o desejo das pessoas ser desviado para coisas secundárias e não para o cerne do que é habitar a Terra, habitar este planeta por um tempo limitado, que é o nosso, que nem sabemos quanto é. Portanto, vai falar nestes anos, até aos anos 2000, ela morre em 2004, aponta a situação extrema de um economicismo desenfreado, sem parâmetros sociais, selvagem, imoral, do qual poucos beneficiam, o que além disso esgota os recursos comuns da terra. E nesta linha tomou muitíssimas iniciativas em Portugal e em muitos outros países. Portanto, isto tudo era feito com esta ideia de que o bem comum devia ser o que orientava os governos, as pessoas, a vida da maioria dos cidadãos. E vai propor um novo paradigma de governação, de que aqui falaram muito melhor muito mais em pormenor do que aquilo que eu vou dizer agora, mas esse novo paradigma de governação toma o cuidado
como o cerne das atitudes políticas, dos comportamentos políticos. E vai contribuir muito para que isto seja aprofundado e fundamentado, etc., nela, e em pessoas que trabalharam com ela, o convite que ela teve da Fundação Rockefeller para organizar aquilo que teve como resultado depois este livro, o relatório de uma comissão que ela fundou para estudar. O que lhe foi pedido pela Fundação Rockefeller era estudar a população e os problemas da população. E o que essa comissão notou logo à partida é que era impossível estudar o problema da população mundial, que estava a exceder o que pensavam que era comportável pela Terra. Não foi só ela, mas todas as pessoas da comissão pensaram que tinham que articular o problema da população com outras dimensões da vida. E, portanto, primeiro pensaram no desenvolvimento e depois chegaram a um conceito que substitui o desenvolvimento, e essa é uma proposta da Maria Lourdes Pinto da Silva, a que chama qualidade de vida. E ela chega a dizer num texto: qualidade de vida é o novo nome do desenvolvimento. Qualidade de vida não como aquela dos happy food que falei no princípio, mas qualidade de vida para toda a gente. O mínimo de qualidade, mas para toda a gente. Nós vemos perante o que existe no mundo, cada vez parece que há menos para mais gente, não é? Menos qualidade para mais gente. Portanto, esta prioridade dada a um cuidado com a vida dos habitantes da Terra e com a própria Terra, acabou por ser consignado neste relatório, que foi enviado, aliás, a todos os primeiros ministros de todos os países do mundo, em inglês primeiro, depois foi traduzido também para português e francês, foi enviado a todos os países do mundo, e aqui é uma historinha. Os primeiros ministros responderam, eles próprios, a dizer que tinham lido e que acharam interessante sobre tudo isto e aquilo, e que era importante naquele país, aquilo é, e o nosso país, o primeiro-ministro pediu ao chefe de gabinete que agradecesse o envio do livro, que ia ser lido com muito interesse. Havia um dossiê com isso, a Maria Lourdes mostrou-me, e realmente era inacreditável. Mas isto era para poder ter alguma influência na orientação. Olha, quem é? Nome? Eu depois digo-te. Não sei, não tenho a certeza, mas acho que sei, mas como não é absoluta, não vou dizer aqui. Pode não ser, não quero caluniar, porque eu acho isto uma vergonha absoluta. Portanto, este livro acaba por ser enviado aos países, aos primeiros ministros, dizendo o seguinte, e é textual: a humanidade está em risco. A Terra já não suporta a carga das nossas atividades e desperdícios. As perspectivas de crescimento económico ilimitado acabaram. A humanidade encontra-se perante um espaço a fechar-se. Isto, não temos a certeza, estávamos aqui a ver, esta versão é de 98 em português, mas saiu antes a versão inglesa, que foi a primeira, e eu penso que foi 96, mas não tenho a certeza absoluta. Esqueci-me, ia ver e depois esqueci-me antes de vir. Estas coisas com os cabelos brancos vão esquecendo, eu sabia isso muito bem, mas já me esqueci. Por isso, este apelo faz-me lembrar, este cuidado com o mundo, cuidado com a vida no mundo, etc., faz-me lembrar, não sei se vocês conhecem, um poema de Jorge de Sena, que é uma carta aos seus filhos sobre os fusilamentos de Haifa, e é, vou só ler uns versos, mas que eu acho que poderia estar aqui, não está, mas podia estar. E diz Jorge de Sena, o poeta: o mundo que criemos nos cumpre tê-lo com cuidado, como coisa que não é nossa, que nos é cedida para aguardarmos respeitosamente, em memória do sangue que nos corre nas veias, da nossa carne que foi outra, do amor que outros não amaram porque lhe roubaram.
portanto, porque este apelo da Maria de Lourdes é quase dramático, da Maria de Lourdes e depois desta comissão, e a Maria de Lourdes irá falar disso, como as outras pessoas que formaram a comissão também irão falar disso nos seus próprios países. E eu acho que, para Maria de Lourdes, a figura de Antígona, da peça de Sófocles, não sei se vocês conhecem, mas que é muito interessante para o direito. Antígona é aquela mulher que defende as leis não escritas. Portanto, defende o que não tem voz e os que não têm voz. E era para Maria de Lourdes uma figura tutelar. Portanto, ela apela, num texto, a que as mulheres, e não só, os homens, não se chamam Antígona, mas podem chamar-se, não se chamam Creontes, com certeza, mas chamam-se outra coisa qualquer, mas que todos, homens e mulheres, e nada disto é só para mulheres, nem pouco mais ou menos, façam isto, não é? Façam dar voz ao que não tem voz e dar voz àqueles que ficam emudecidos pelos outros. Foi sempre desse lado que a Maria de Lourdes quis estar. Podemos ver que em alguns casos poderá não estar, como todos nós, mas foi deste lado que ela de facto quis estar. Era o que eu pensava. E em relação ao ato de cuidar, eu tenho aqui várias outras coisas que ia dizer, mas não vou porque isto já vai adiantado. Vou só dizer algumas das coisas que ela, e cito literalmente, ou parafraseio coisas que ela diz relativamente ao que é uma política guiada pelo cuidado. E retiro isto de textos diversos, que estão todos online. Cuidar, diz ela, é uma das componentes do ser e supõe prestar atenção numa intensidade do ver. Pensemos em Alberto Caeiro, Sofia de Melbrenner, Simone Weil, porque não há cuidado sem uma atenção inteira, capaz de olhar e de ver. Considera que a capacidade de cuidar foi pervertida, está pervertida, disse isso até ao fim, pelo individualismo e o neoliberalismo. E que o cuidado devia girar sobre a noção, ou resultar da noção da responsabilidade pela vida do outro e de todos os outros, e não guiar-se por regras ou direitos, como creio que foi já dito esta manhã. Exprime-se por atitudes, não por princípios. Na sua proposta para uma política do cuidado, ficam invalidados os verbos políticos habituais: organizar, planear, gerir, prever. Devem ser substituídos por novos modos de equacionar os problemas e de formular políticas públicas a longo prazo, imaginando e construindo cenários possíveis, em vez de fazer o futuro decorrer do que existe no presente. Eu acho isto uma diferença, enfim, de 180 graus. Será a capacidade de cuidar que permite o novo equilíbrio ser humano-natureza, coisa que ainda não se fez, e que fará corrigir a atual equação produção-consumo, coisa que também não se fez. E diz, excedendo a justiça, só o cuidado poderá abrir a capacidade de criar condições viáveis para a qualidade de vida de todos. Portanto, nós temos, do princípio até 2004, dos anos 50 até 2004, formulado o bem comum, depois o cuidado, a responsabilidade e o cuidado para a qualidade de vida de todos. E isto, digamos que entretece todo o seu pensamento, que tem muitíssimas entradas e muitíssimos temas, mas isto tudo é fundamental na presença ao mundo. E em 2002, portanto 2 anos antes de morrer, em Lisboa, fala outra vez da urgência da qualidade de vida para todos. E diz, vale a pena citar, enquanto o mundo e cada Estado deixarem uma parte dos cidadãos
na impossibilidade de um mínimo de qualidade de vida, está em causa a ética da ação política. A dignidade humana do todo social não comporta hiatos. O que o economista Amartya Sen, Prémio Nobel, afirma com clareza. Isto são palavras dela. Afirmá-lo não é apenas um problema de orientação social fruto da compaixão. É fruto da ciência que aí está em causa, a economia, e da própria compreensão das ciências e da vida em sociedade. O que é necessário tem de ser viável. Possível. Eu acho isto claríssimo, não é? Portanto, há esta continuidade no seu pensamento. Eduardo Prado Coelho dizia em 85, depois dela ter feito uma intervenção que ele ouviu, disse, e acho isto interessante porque reafirma o que no princípio, aquilo a que no princípio chamei a atenção. O que está verdadeiramente em jogo no pensamento de Maria de Lourdes Pinto da Silva é exatamente o mesmo. Uma pessoa que escreveu, que falou imensa coisa, mas o que está no cerne do seu pensamento é sempre o mesmo, mas com todas as entradas e todo o aprofundamento e toda a ampliação que aconteceu ao longo da sua vida. Portanto, esta atitude perante a vida, este seu projeto de vida, que volta atrás e relança, como a Irene mostrava há pouco, vem-lhe em parte, ou vem sobretudo, da fé cristã. Há qualquer coisa nela que se mantém e que é fruto de uma raiz cristã. Claro que há muita gente que analisa todo o seu pensamento e que nem sequer se refere, não acha que seja importante essa matriz. Mas é uma matriz importante as pessoas não reconhecem porque a fé que ela vive ou quer viver não condiz, diria eu, não condiz com aquilo que a Igreja Católica tem mostrado ser, ou com a deformação que a Igreja Católica hoje em dia tem. Não sei se estou a chocar alguém, mas isto para mim é absolutamente evidente. Eu sou também cristã, ou quero ser, que é melhor dizer. É o entendimento de uma fé como intramundana, eu gosto muito desta expressão, que é do teólogo holandês Skilla Biggs, dos anos 60, uma fé intramundana, portanto não é uma fé de igrejas ou de nuvens ou qualquer coisa, é uma fé na luta pela justiça e pelo cuidado e pela qualidade de vida e pela felicidade de todos. E isso, eu acho que a força que lhe vem de nunca perder a energia para isso, lhe vem realmente de acreditar nesse horizonte final para que somos, de alguma maneira, destinados, entre aspas, claro. O Miguel Portas, quando ela morreu, chamou a atenção para isso de uma maneira que eu achei curiosa, ele que não era crente. A Maria de Lourdes chega à esquerda, suspeito eu, diz Miguel Portas, por causa da sua busca de Deus. E na esquerda fica, porque o Deus que encontrou lhe disse para se comprometer com o sofrimento humano nesta terra. Isto é o que Miguel Portas escreveu num jornal do Diário de Notícias. E pronto, eu tenho a impressão, tinha aqui uma série de coisas para mostrar como ela foi muitíssimo reconhecida internacionalmente nas funções importantes que nunca foram noticiadas nos jornais portugueses e nunca teve funções importantes em Portugal, a não ser quando foi Primeira-Ministra, mas foram 100 dias, e foi Ministra também dos Assuntos Sociais, mas não sei, um ano ou assim. Por isso, mas no estrangeiro não, no estrangeiro teve um reconhecimento, ela estava muito à frente do seu tempo e por isso ainda hoje nós reconhecemos que ela traz novidade e conteúdo para o nosso pensamento. Portanto, o que eu diria é que, com razão, ela dizia que fazia parte de uma coisa que há de vir e que esse há de vir era para ela suficiente, o que fez muitas vezes chamar-lhe utópica
E nesse livro que fizemos em homenagem aos seus 70 anos, chamado Mulher das Cidades Futuras, fica realmente indicado esse caráter utópico da sua natureza como mulher, não é? É das cidades futuras, não é das que existem agora. E eu acho que foi essa convicção de que valia a pena fazer tudo para que o mundo mudasse, mesmo que não se visse, esse há de vir era suficiente, não é? Que a fez viver e ainda 2 dias antes de morrer ainda foi a uma reunião com o Presidente da República para o convencer a não tomar uma decisão que ele tomou, e ela morreu nesse dia em que ele tomou a decisão. O que é bastante, enfim, não sei como classificar. E termino só, eu saltei muitas coisas, portanto peço desculpa do fragmentado do discurso, mas acabava com outra frase dela que me parece bastante interessante, que é: o que me importa é gerar um mundo novo, não geri-lo como fazem os agentes políticos. Gerir era um verbo daqueles que eram proibidos, não é? Que ela diz que deviam ser substituídos, portanto era gerar um mundo novo. E pronto, deu a vida por isso e tudo. E eu, se já vou em 54 minutos, basta, eu queria ter dito algumas coisas sobre como se constituiu e o que fez a comissão que ela constituiu para fazer este relatório, mas que eu acho que é perfeitamente coerente com tudo o que podemos dizer sobre ela. Há uma coerência intrínseca, quer na formação do seu governo em 79, quer na elaboração desta investigação, através de audições públicas e a forma como foi constituída a comissão de investigação, que são o pôr em prática daquilo que ela pensava. Teve poucas ocasiões para o fazer em Portugal, teve muitas ocasiões no estrangeiro para o dizer. E voilà. Muito obrigado.